Queria começar perguntando para o senhor qual que é a importância de um evento como esse. Primeiro a gente fez no Rio de Janeiro, agora aqui em São Paulo. É o encontro da indústria com a sociedade civil. E qual a diferença de fazer conversa, assim, como é que isso pode agregar ao país, discutir o que a gente está falando aqui hoje? Bom, primeiro eu acho que o tema do evento, da futuro da indústria, eu acho que já diz tudo, né? É uma discussão aberta com a sociedade. De fato, a importância desse evento é permitir que a gente abra um diálogo que vai além dos diálogos que a gente normalmente tem entre a indústria e o poder público, seja no legislativo ou no executivo, mas sim você envolver a sociedade em que indústria que nós queremos para o nosso país no futuro, né? Eu acho que a gente tem vários desafios ao longo do tempo e nos últimos anos, principalmente, desde a crise financeira, lá em 2008, a gente passa por um sistema mais desafiador para a indústria não brasileira, mundial, mas as grandes potências, normalmente, elas têm uma capacidade fiscal melhor de criar planos industriais que possam, políticas que possam permitir um avanço da indústria. E o Brasil ele tem sempre aquela dificuldade fiscal de você criar uma política industrial que seja perene. Você acaba criando políticas industriais de governo e não de Estado, ou seja, que ao longo do tempo acabam se perdendo. Então, o diálogo com a sociedade e a oportunidade que a CNN nos dá é de ampliar a visibilidade dessa discussão e permitir, de fato, que a gente trabalhe em soluções que sejam mais perenes, que garantam previsibilidade e, consequentemente, uma indústria mais forte no futuro. Foi dito no começo do evento que a indústria é aquela que paga os melhores salários. Na realidade, pagam também as maiores cargas tributárias, né? Então você tem que ter uma equação que permita que essa indústria se desenvolva, mas que ao mesmo tempo crie condição, talvez para melhor programa social que possa haver, que é o emprego. Então, um emprego digno, que as pessoas possam trabalhar, sustentar suas famílias, se divertir, que é importante também, tendo certeza de que você tem uma base industrial forte, fortalecida, para um futuro melhor para o país. E é um ano também importante de regulamentação da reforma tributária, né? Como é que o senhor vê essa discussão no Congresso? Precisa sair nesse ano, precisa ser aprovado? E qual a avaliação que o senhor faz dessa reforma para o setor? Eu acho que o grande passo que nós demos foi realmente iniciar essa discussão, porque muito se falava de reforma tributária, da necessidade de uma reforma tributária, que de fato é preciso. Nós temos 26 estados e um Distrito Federal, cada um com a sua legislação própria. Então, se você produz no sul do país e vai vender esse produto na região Nordeste, você tem um tipo de tributação. Então, a complexidade tributária nossa é muito grande. Então, era necessário realmente uma reforma tributária que permitisse, ao longo do tempo, você equacionar e simplificar a tributação no país. Eu acho que esse passo a gente deu. O que está em discussão é ideal? Talvez não seja, mas não importa. Importa que você esteja melhorando continuamente isso, e essa discussão faz parte. O Congresso tem uma missão importante, né? O texto, por exemplo, da regulamentação que veio agora do Executivo, passou pela Câmara, está em discussão agora no Senado, que tem uma missão também importante de avaliar aquilo que foi feito pelo próprio Executivo quando envia um projeto de lei para o Congresso, pela Câmara dos Deputados, que faz essa discussão, e agora os senadores discutirão o que vai acontecer, se vai mexer no texto, não vai mexer no texto, mas o importante é que ela esteja acontecendo. Eu tenho um pouco de receio quando a gente fala de velocidade para isso. Precisamos aprovar o mais rápido. Precisamos aprovar alguma coisa que seja consistente. Claro que não pode demorar muito tempo, e nós vamos passar por um período de transição também que não é simples. Nós vamos conviver com dois sistemas simultaneamente por um período, né? Então, ao longo do tempo, a gente tem um desafio grande também de como é que nós vamos enfrentar os próximos anos nessa transição. Mas é importante que o passo inicial tenha sido dado e a gente esteja hoje, de fato, discutindo essa reforma.